Meus queridos, a paz do Senhor. Amém? Shalom, né? Pode sentar e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 4. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4. Do verso 7 ao verso 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, dos versos 7 a 19. Amém, meus amados? Vamos lá? E tinha Salomão 12 provedores sobre todo Israel, que proviam ao rei e à sua casa, e cada um tinha a prover um mesmo ano. E estes são os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim, Ben-Dequer, em Macás, e em Saalabim, e em Bet-Seme, em Efron, e em Bet-Anã, Ben-Ezed, em Arubote. Também esse tinha a Socó e a toda a terra de Éfer. Ben-Aminadab, em todo o termo de Dor, tinha este a Tafate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Ailude, tinha a Taanaque, e a Megido, e a toda Bet-Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até Dalém de Locmeel. O filho de Geber, em Ramote-Gileade, tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha o termo de Argobe, o qual está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de cobre. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Aiamaás, em Naphtali. Também este tomou a Betsemate, filho de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Uzai, em Azer e em Baalote. Josafá, filho de Paruá, em Issacar. Simei, filho de Elã, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Sion, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazá. E só uma guarnição havia naquela terra. Amém. Eu tenho certeza que a maioria dos nomes aqui, principalmente na nossa nação, na nossa língua, seria motivo de piada na escola para um guri que recebesse. Outros, como Benjamim, um nome do momento. Outros, como Josafá, extremamente conhecido. Então, alguns destes nomes aqui, outros personagens bíblicos tiveram o mesmo nome, mas estes não são os personagens bíblicos em outros momentos. Benjamim, o filho de Jacó com Raquel, é outra pessoa, também dele se formaram uma tribo. Josafá foi um dos reis de Judá, mas aqui, estes personagens que nós acabamos de ler, estas pessoas que nós acabamos de ler, é bem provável que elas apareçam somente neste pedaço de capítulo da Bíblia. Mas não foi por isso que deixaram de ser importantes e que vieram fazer parte da história num momento super interessante, numa transição, numa formação de nação ou uma reformulação e num momento espiritual extraordinário que Israel estava atravessando. A improbabilidade é algo que Deus sabe trabalhar. Entre os filhos de Davi,
Salomão foi escolhido para ser o herdeiro do trono. Se nós dermos uma olhada na história de Salomão, nós vamos ver a sua mãe Betseba, com quem Davi adulterou. Davi, para ficar com Betseba, criou uma história com Joabe para que, quando o marido dela, Urias, fosse à batalha, ficasse em ponto estratégico e fosse assassinado. Então, este relacionamento nasceu de um adultério e havia um assassinato também por detrás disso. Um momento interessante da vida de Davi, em que ele reconhece a dependência da misericórdia, recorre à mesma, é perdoado, propõe ao Senhor uma mudança de vida e Deus renova a fidelidade com ele depois da mensagem contundente, forte do profeta Natã, que confrontou Davi, sendo um homem corajoso. E aqui nós vemos a prova da infinita graça, bondade, misericórdia do Senhor em olhar pessoas e situações da maneira totalmente oposta que talvez olhássemos. E Salomão foi escolhido por Deus para dar continuidade à instituição da monarquia, da organização e também de uma formação espiritual mais embasada em construções de templo, de localização para adoração ao Senhor, porque as nações iriam ter a noção e também o conhecimento da verdadeira adoração que havia em Israel. Até então a arca habitava em tendas. Davi sonhou construir um templo, Deus não permitiu, mas Salomão, o filho improvável, foi escolhido para dar continuidade àquele projeto do pai, nascido do coração de Deus. Então nós estamos num momento em que havia o início do reinado de Salomão. Ele já tinha tido o sonho, onde o Senhor havia proposto a ele pedido, e ele pediu a Deus sabedoria. Deus já tinha dito a Salomão que antes dele não havia existido um homem sábio como ele, depois não existiria. Salomão, então, ele estava em formação para reinar e dar continuidade ao que Deus estava propondo que fosse realizado. Todos os inícios dos nossos projetos, eles precisam ser bem pensados, organizados, porque eles determinarão o final, o meio ou a continuidade daquela situação ali. Até mesmo na nossa vida espiritual, nós precisamos nos organizar e nos prepararmos para recebermos do céu as porções do Senhor. Isto é muito salutar. E nem sempre nós ao que está por vir, naquilo que concerne a nós, podemos preparar. Agimos na ansiedade, agimos no impulso, às vezes nos precipitamos nas ações e depois nos enroscamos no meio da jornada. Então, o bom planejamento, é claro que nós vamos observar um dos textos de Salomão. Ele diz que a nós é proposto preparar, mas de Deus vem a resposta definitiva, porque Ele sabe o melhor, só que Ele me dá a oportunidade de preparar, de fazer a minha parte, e Ele vai ajustando com a vontade dEle suprema e confirmando a bênção. Então nós estamos diante de um instante que a eficiência administrativa do governo de Salomão estava sendo iniciada. Uma coisa interessante, com toda a sabedoria, promessa que Deus fizera a Salomão, a prova está que nós não conseguimos realizar tudo sozinhos, nós precisamos um dos outros, somos corpo, cada um com a sua habilidade, cada um com a sua
formação, inclusive técnica, cada um com a sua também estrutura espiritual, com a sua porção de unção. Isto tudo unido forma o corpo bem coeso, inibe o agir do adversário, afugenta, e Deus nos dá vitória. Então é interessantíssimo isso. Todos aqui somos importantes no reino. Todos aqui fazemos parte do corpo. Não importa o órgão ou o membro que sejamos. O importante é que nós estamos inseridos no corpo. E o cabeça é Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meu querido de camiseta vermelha, Deus está fazendo um movimento de saúde a favor do irmão esta noite aqui. Um movimento de restauração na imunidade do irmão. Um movimento de restauração na saúde neurológica do irmão e também na saúde da memória. Extremamente cansado, com o organismo debilitado, a imunidade comprometida, sem explicar, pode sentir dores, sem explicar uma canseira excessiva que não é característica sua. Deus está restaurando o teu físico esta noite aí. Esta situação também é provocada porque os últimos 2 anos têm sido de batalha ferrenha, de afrontas, de situações totalmente inusitadas, nunca foram planejadas, pensadas e nunca determinadas que poderiam acontecer, desaforos. O irmão tem passado por momentos de desaforos, de afronta, de pessoas se levantando contra ti do nada, mas a mão do nosso Deus está estendida, restaurando a tua saúde primeiro, te fortalecendo, erguendo um muro um tanto quanto mais alto de proteção, forjando novamente armas nas tuas mãos, e Deus manda eu te dizer que Ele vai trabalhar para destruir, envergonhando os teus inimigos, e o nome dEle vai ser louvado nesse negócio. Aleluia. Há uma sentença do céu que diz que vai restaurar e ressarcir prejuízos, e vai deixar pessoas em condição de saias justas envergonhadas. Não tenho esta característica, não creio no Deus que sai matando. Acima de tudo Ele é amor, mas Ele é justiça, e é o Deus da justiça que chega a teu favor, e será louvado o nome dEle na tua história. Aguarda, porque haverá um altar de gratidão e de adoração ao Senhor pelo que Ele vai fazer por ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jeová. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jeová. Você estava adorando a Deus aqui, irmã, você com esta blusa preta, que tem alguns brilhos, estava aqui adorando a Deus como ministra do louvor. Você adorava ao Senhor, e como se eu conseguisse enxergar a circulação do seu sangue, o seu sangue circulando dentro das veias. Ele tinha placas brancas, como se houvesse várias plaquinhas brancas dentro do teu sangue. E a voz do Espírito do Senhor Jeová dizia para mim assim: você diga que eu sou o hematologista dela esta noite. E há um colesterol e um triglicérides totalmente descontrolado, trazendo mal-estar físico à minha serva, comprometendo a rotina dela. Inclusive a mão de Deus tem dado livramento de infarto, e até mesmo nas condições da cabeça, de não haver aí um AVC. Não assuste, porque o nosso Deus não assusta, mas Ele chegou com a mão de cura na casa de milagre. Essa lá vai coisa mais linda. E operou um movimento no teu sangue, porque de repente uma claridade te envolvia, e quando a claridade saía, o sangue estava totalmente vermelho, até
aquilo você vai eliminar, porque há um inchaço provocado por retenção de líquido por conta desta gordura, vamos dizer, no sangue. Deus está te curando e o nome do Senhor será louvado. Aleluia. A reputação da sabedoria de Salomão já estava sendo conhecida em todo o mundo, e aqui, como eu estava dizendo, uma grande demonstração de que ninguém faz nada sozinho. Ninguém chega a um lugar sem o auxílio de outro, sem um espaço de transição. Deus vai fazendo o que é milagre e usando homens, pessoas, para estarem unidas naquele projeto ali. Era um momento de início, como eu disse, e Salomão, ele estava trabalhando pela organização da sua casa, do seu palácio. Então ele chama 12 pessoas, para que estas pessoas, uma por mês, fossem os provedores da sua casa, os organizadores da sua casa, para que não faltasse nada na estrutura logística, inclusive do palácio, para que até mesmo os animais de Salomão, a sua coleção lá de cavalos, fosse bem cuidada mensalmente por cada uma destas pessoas aqui. A oportunidade anual era única. Eu tenho certeza que todos procurariam fazer o melhor para que fosse reconhecido pelo rei, para que fosse alcançado também. Nós acabamos de ler que 2 destes homens, eles eram da família de Salomão, eles eram genros de Salomão, como nós vemos. Como eu disse no início, todos estes nomes aqui, neste instante, por conta do contexto, são citados esta única vez, em crônicas de uma maneira um tanto quanto mais diferente, mas estas pessoas não deixaram de ser importantes. O ser humano, ele tem necessidade de holofotes, necessidade de autoafirmação, é do ser humano. Por isso que nós, como crentes, precisamos sempre colocar estes problemas aí que nós precisamos lidar diariamente ao pé do altar, para que o Senhor nos dê equilíbrio e que sempre seja glorificado o nome do Senhor primeiro na nossa vida. O ser humano, por natureza, ainda mais no contexto que nós estamos inseridos aí na sociedade, o ser humano, por natureza, ele até mesmo precisa estar atento à competição, porque ele precisa se sobressair diante dos outros. Isto daí é um perigo, também precisa ser muito bem administrado. E por conta de toda esta situação no entorno, nós não podemos perder oportunidades. Como também de forma espiritual, nós não podemos perder oportunidades. Hoje é uma oportunidade ímpar que nós temos de estarmos reunidos diante do Senhor. Isso não é um chavão, não tenho por característica, mas eu tenho plena certeza que como entramos, nós não vamos sair daqui, porque o Senhor tem uma palavra para a nossa vida. Mas vamos lá. Uma das maiores dificuldades que nós temos é a de convivência. Ou eu estou errado? Porque somos diferentes. Inclusive na casa do Senhor, nós somos diferentes. E aqui nós precisamos acertar os ponteiros. Um é mais enjoadinho, outro é mais fácil de lidar, um é metódico, outro é desorganizado, um é falante, outro é reservado, calado, discreto, tímido. Alguns são extremamente sensíveis, outros sabem relevar mais, tem um casco mais forte. Uns são emotivos, outros aparentemente frios. Assim nós vamos indo. E como eu disse no início, somos corpo. E precisamos nos ajustar. Salomão,
ele tinha habilidade, ao escolher estes homens, a sua sabedoria dava a ele a habilidade de conviver com as diferenças e trabalhar com uma equipe de 12 homens, invadindo cada um mês a privacidade do seu palácio para fazer o serviço de organização, de logística e de estruturação de tudo. Então ele tinha condições de conviver cada mês com um homem, fazendo a diferença nisso. Estes homens também, selecionados a dedo por Salomão, precisavam ter noção de que todo mês seria mudado o provedor, o governador, o administrador. E eles precisavam seguir um protocolo. Todos nós somos diferentes, como eu disse. Mas eles precisavam seguir um protocolo, regras, para que a ordem no palácio não fosse interrompida e desse a sequência como no mês anterior. Quando passava, vamos dizer, o plantão ou o trabalho de um para o outro, no final do mês, no início de um mês, eles precisavam deixar as coisas organizadas. Quem sabe lá na época, com algumas anotações, precisavam deixar o estoque de alimentação, o cardápio e tudo que envolvia a logística real ali, organizado. Então, entre eles, eles tinham que ser unidos também, porque eles tinham algo em comum, uma mesma função, mas para cuidar de um homem importante, do rei. E era mais do que um privilégio poder chegar perto de Salomão, quem sabe ouvi-lo falando a nós sobre o livro de Provérbios. Pense que lindo que não poderia ser na época isso. O privilégio de preparar a mesa para o homem mais sábio que Deus fez, ou criou, ou deu a ele isto como uma promessa. Então era mais do que um privilégio, era uma oportunidade ímpar. E que isso seria anual e somente 30 dias. Eles precisavam então valorizar a oportunidade e serem servos fiéis, tementes e servirem ali o rei, fazendo o melhor que eles pudessem e sempre olhando que a recompensa viria do céu. Olha, Jesus disse que nós fomos escolhidos, nós não sabemos escolher, Ele nos escolheu. É mais do que um privilégio ser escolhido pelo Senhor. Ele nos escolheu. Entre todos os bilhões de pessoas que existem. Os 20 e pouco milhões aqui que existem dentro da cidade de São Paulo. Deus nos selecionou a dedo e nos convidou para estarmos aqui reunidos esta noite. E nos deu também a certeza da morada eterna. Então isto é mais do que um privilégio. Por isso nós precisamos servir ao Senhor com alegria, apresentando-nos a Ele com cântico, como diz o salmista. Aí outra coisa bem pontual aqui do texto, a organização. Eu não vou quebrar protocolo de ética de forma nenhuma. Sabe por que muitas pessoas, elas vivem com a corda no pescoço, no sentido financeiro? Porque são desorganizadas. Sabe por que alguns casamentos não dão certo? Porque um dos cônjuges, ou os dois, são desorganizados. Em detalhes, às vezes, simples, pequenos do dia a dia. Desorganizados, bagunçados, perdidos, precisam de um auxílio.
ninguém melhor do que o Espírito de Deus para nos auxiliar a sermos organizados na nossa vida. Isto também é atributo de discípulo. Isto também é servir ao Senhor. A lição aqui é que Salomão organizava a rotina diária do palácio. Com isso, a sua vida pessoal estava com retaguarda, e estas pessoas eram importantíssimas nas suas funções, da mais simples, porque estes tinham os auxiliares. Eles eram os líderes, eles tinham os auxiliares. Bem provável tinha o que cuidaria do coxo, do animal. Bem provável tinha a auxiliar que iria cuidar da salada de Salomão. Bem provável tinha o que cuidaria da agenda nutricional do rei. Estes precisavam obedecer ao líder. Então havia um organograma e uma cadeia de funções que, unidas e organizadas, davam uma logística admirável ao palácio, a ponto das outras nações, a rainha de Sabá veio até ver, a ponto das outras nações ficarem admiradas, tendo o palácio, a vida de Salomão como uma referência. Eu preciso ser organizado, irmãos. Minha vida precisa ser organizada, porque esta organização vai testificar que Jesus é comigo, vai testificar mudança. Aí sentada com uma blusa daqui em tom de azul, levante a mão, minha querida, com o cabelinho meio marrom. Isso, faça assim a mãozinha. É a senhora. Deus está fazendo um movimento de saúde a favor da irmã hoje, certo? Pela medicina, eu vou descontrair um pouco, né? Sem ser aqui pejorativo. Pela medicina, a irmã está em hora extra. É um milagre aí, inexplicável. Mas pelo céu, a irmã está aguardando promessas que ele te fez. E agora ele diz assim: você vai dizer à minha serva que eu estou trazendo cura à condição neurológica dela, aos nervos dela. Você diga à minha serva que eu estou fazendo um movimento especial nas funções gastrointestinais dela. Você diga à minha serva que eu estou normalizando o sono dela esta noite e trazendo também calma e paz interna no aspecto emocional, porque ela tem a promessa da minha fidelidade alcançar familiares dela, e de eu fazer um movimento de ajuste, pacificação e reconciliação. E isto está anotado no memorial de Deus inapagável, e por isso ele prepara o seu organismo, trazendo a ele uma condição saudável, e ele vai começar a trabalhar como um general no meio dos teus, e haverá testemunho de vitória, e o nome do nosso Deus será louvado nisto aí. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Ali, meu querido, de braço cruzado. Foi Deus que permitiu, é óbvio. Foi Deus que permitiu que te dessem uma rasteira. Deus permitiu te darem uma rasteira, te deixarem à mercê do prejuízo, decepcionado, com a sensação do: será que valeu a pena? Por que de tudo isto? Cadê o Senhor no meio desta situação injusta? A minha história tem sido de recomeços. Eu achei que este último do recomeço, da rasteira, iria me trazer a estabilidade, a continuidade, a progressão e o crescimento, mas foi o pior. Deus conhece os teus valores, Deus conhece os teus propósitos diante dele, Deus sabe
que você mata leões internos diários para vencer a si mesmo, porque eu estou lidando com alguém com uma personalidade extremamente forte e que 2 e 2 é 4 e que não sabe mandar recado ou às vezes até engolir o sapo. No meio de tudo isto, a mão de Deus está trabalhando em você. E no meio de tudo isso, nem você se auto-reconhece. Porém, não está com saúde emocional. Deus está fazendo um movimento na sua saúde emocional, trazendo calma. Deus está trabalhando nos teus sentimentos, porque em momentos eles não parecem, eles te assustam. Nós não servimos um Deus que expõe ninguém. Então Deus não ia pegar aqui defeitos teus, coisas íntimas e sair propagando até que está na internet. Não creio nesse Deus. Eu vou usar as palavras certas. Deus está trabalhando nos teus sentimentos, forjando melhor e ajustando eles. Isto às vezes te assusta, te deixa assim meio que perturbado internamente, porque em outrora você não seria fácil em aceitar esta situação, mas o Senhor Jeová manda eu dizer a você que Ele está no processo final desta história aí. Eu não estou dizendo a você que no 48º dia tudo vai estar resolvido. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu digo a você em alto e em bom som: a claridade do céu trouxe uma placa e entregou nas tuas mãos. E o Senhor me disse: 47 dias de transição com sinais, sinais, sinais. Vou deixar meu servo boquiaberto. Vou glorificar o meu nome na história dele. E ele voltará testificando a minha fidelidade. E até o gasofilácio da casa do Senhor será alcançado por um propósito interno que você tem, e o nome do nosso Deus será exaltado no negócio. Então descansa, porque o justo chegou. Aleluia, aleluia. Pastora, a senhora com esse vestido bonito, que tem detalhes de ser um vestido africano, né, como eu comentei com a minha menina. Essa daqui é um milagre, tem 10 aninhos desse tamanho. Jesus deu a mim e a minha esposa, contrariando a medicina. Aí nos dias de semana é muito difícil minha esposa conseguir me acompanhar, porque tem uma outra ainda menor que contraria ainda mais. E elas estudam, mas essa já está de férias. A outra ainda não, essa daqui já está de férias. Então ela está me acompanhando hoje aqui. Pastora, Deus me mostrava passaporte nas tuas mãos. Tu vais para a África. Tu vais. A mão de Deus está estendida. E tu vais passar um período na África. E ali será glorificado o nome do Senhor Jeová. Vai ficar uma marca, vai ser erguido um altar, vai ficar um povo para ser cuidado por este ministério aqui, vai ficar um povo ali, a recompensa vai ser fora do comum, e o nome do nosso Deus será exaltado na tua história. A virtude, a unção, a autoridade já é delegada hoje, de forma específica para aquele espaço, para aquele tempo. Não que não tenhas, mas ali tu vais enfrentar a boca do inferno. Estarás como Daniel na cova dos leões, mas o Senhor é contigo. Leão algum vai passar a unha que seja em ti para te deixar um arranhão. E é tudo no aspecto espiritual. Voltarás com os molhos cheios, aleluia. Será uma experiência extraordinária. E como uma forma, inclusive, de recompensa do céu. Olha, o conteúdo ficou profundo. Como uma forma, inclusive, de recompensa do céu. Retornando por um período vais estar entre os teus, mas depois o Senhor vai te levar à América, para um instante de descanso, de alívio. Canta lá, barodeu cai, daracamoia, laça, labacomonácia.
e há de ser exaltado o nome do Senhor Jeová. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor Jeová. Louvado seja o Senhor Jeová. Eu vou dizer um negócio aqui. Você estava tocando aqui, meu irmão, aquele piano grande. O que você tem contra aquele piano grande tão bonito? Que ele não está aqui. Eu estou brincando. Eu sempre vejo aquele piano grande ali. Isso é a tecnologia também, que às vezes precisa de um menor que faz uma coisa maior do que aquele ali. Eu estou brincando e descontraindo. Você estava aqui tocando e a claridade do céu chegou perto de ti com inúmeras Bíblias. Inúmeras Bíblias. Deus tem um projeto, uma chamada na sua vida, uma chamada ministerial. Tu podes continuar tocando. Deus não está dizendo para você deixar de tocar. Mas o Senhor está dizendo a mim, você diga a Ele, para Ele trazer um tempinho mais a mim, na leitura da palavra. Porque o Senhor vai te usar na palavra. Eu não vou sublimar então. Eu vou tomar coragem de falar por completo. Deus tem uma chamada pastoral na sua vida. Há inclusive uma guerra espiritual nessa história. Você é um milagre em todos os sentidos. No aspecto familiar, você já leu a história do patinho feio? Não no sentido de estética, né? Porque não tem crente feio. A história do patinho feio, que diz que ele era o patinho que nasceu parecendo que era o lugar errado, todo mundo zombava, e quando ele cresceu, ele era um belo de um cisne e protetor dos outros marrequinhos. Tem tudo a ver com a sua história. Deus não abre mão de ti. Ele tem sido provedor para você, mas o provedor na quantidade e na proporção exata. Só que esta noite Ele manda eu dizer a você que Ele vai abrir um pouquinho mais a torneira a teu favor. Ele vai fazer uma mudança de ordem financeira na tua vida. Vai dar início a uma novidade. Outra coisa, o Senhor manda eu dizer a você que a partir de hoje Ele vai te dar sono reparador. Extremamente ansioso, tenso, por esta condição de tudo estar exato. Como um sacerdote de família, tem sido roubado a paz do teu sono. Então já levanta agitado, na busca daquele dia ali. Deus está devolvendo um sono reparador a você. A canseira no físico vai sumir e as probabilidades de dor de cabeça, de ordem tensional, emocional, também somem agora. Não vai haver mais tontura. Em algum momento do dia você tem sensação de tontura. Não vai haver mais, porque Deus está curando você e Ele será louvado na sua história. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Eu servia ao Senhor com uma irmã, com uma senhora, uma jovem senhora. Eu não vi mais a Débora nem nas redes sociais. Estilosa como você aqui, olha. E a Débora canta que é uma glória, né? Eu vou me dirigir a ti, minha querida. Isto. Com todo respeito. Eu te comparei a Débora, mas se você ver a Débora, você vai se sentir até lisonjeada e ela vai sentir-se lisonjeada por ser. Deus me mostra o seguinte, uma claridade forte, aqui olha, na região das tuas costas,
diríamos assim, entre os ossos aqui. Uma claridade fortíssima. Ela entra para dentro do teu pulmão. Ele é o teu pneumologista hoje. As fibras do teu pulmão, como eu não sou médico, a gente vai de forma rústica. As fibras do teu pulmão precisam estar bem ajustadas. Elas não estão tão ajustadas, elas têm flacidez. Você sente dores pelas costas, dificuldade respiratória. Se eu disser a ti, dá 2 corridas de lá para colar, parece que você foi até a minha casa, de canseira, de sufoco. A mão do nosso Deus diz que encerra isto hoje. Ele é o teu pneumologista. Por conta disto aí, o coração recebia o tanto de oxigênio, de ar, insuficiente. Então tem dia que parece que ele está batendo aqui na boca. E você sente pontadas na região do coração, pontadas. Ou como se alguém estivesse esticando um elástico. A carótida já se comprometeu, as pontadas também vêm aqui assim, olha. E muito mal-estar nos pés, muito mal-estar. Pois o nosso Deus chegou na origem, onde estava alojado o mal. Ele restaurou. Aí o coração vai dizer, opa, agora está tudo bem. E vai circular sangue normalmente, em quantidade necessária. E o nome do Senhor Deus vai ser exaltado na história. Aleluia. Aleluia. Outra coisa interessante, isto pode parecer óbvio, é muito difícil eu dizer o que eu vou dizer a ti, não que eu não creia. Mas o Senhor me mostra uma chave nas tuas mãos. Deus está trabalhando para trazer um automóvel para você. Aleluia. Destes automóveis altos, dizem SUV. SUV. Deus está trabalhando na condição financeira sua e da sua casa. E Ele vai colocar um automóvel desses nas tuas mãos, que vai também testificar a fidelidade dEle nesta história. Você foi injustiçada profissionalmente falando. Foi injustiçada. Mas o Senhor diz assim, eu sou o que abro onde não tem, e sou o que faço com pouco coisa grande. E Deus vai fazer notório na sua vida a manifestação da graça dele. Este automóvel vai chegar nas tuas mãos de uma maneira miraculosa. Claro que ele vai prover, mas é uma forma miraculosa. Ele vai prover, uma forma miraculosa, e Deus será louvado nisto aí. Aleluia. Aqui os dois aqui, olha. O casal aqui, olha, os dois aí. Vocês, isto. Primeiro a mão de Deus está estendida e Ele diz a mim que Ele é o seu gastroenterologista, do irmão. O gastro, o médico que cuida das funções digestivas. Depois a mão de Deus está estendida sobre a sua memória, sobre a sua mente. Ela está acalmando. Você tem vivido ansioso demais. Esta ansiedade é provocada pela competitividade, pela necessidade de você correr atrás do pão de cada dia. Você tem sido pressionado. E não está sendo algo muito fácil dentro do que é ramo de trabalho seu, a situação tem estado difícil. Então, isto gerou ansiedade, já mexeu na condição do estômago, das funções digestivas. Deus está curando, isso é o que importa. O Senhor não me diz que você tem empresa, o Senhor não me diz que você não tem empresa, Ele não me disse. Mas Deus me mostra um cartão sendo entregue nas tuas mãos, são formas de expressão. E neste cartão está escrito CNPJ. Deus está fazendo um movimento em condição de pessoa jurídica a teu favor. Este cartão é teu. Eu volto a dizer, você vai ser também uma pessoa jurídica, porque Deus está trabalhando nesta situação aí.
sendo esta pessoa jurídica. Deus vai acrescentar oportunidades no seu ramo de trabalho. Então vamos dizer assim, se você, é uma suposição para nós entendermos, se você vendia abacate, você vai poder vender também banana. Se você vendia morango, você vai poder vender morango, banana, abacate. Deus vai dar diversidade de ofertas para você tirar o seu pão de cada dia. Isto será uma maneira extraordinária do céu, conceder um desejo do teu coração, trazer calma a vocês, estabilidade a vocês também no meio da crise, porque o céu nunca vai estar em crise. E o fiel, olha, pode fazer o que quiser, o fiel permanece intacto. Sofre lá um respingo ou outro, porque não tem como entrar no mercado e pagar um preço menor, mas o efeito no bolso é diferente. Deus está trabalhando por vocês, e Ele vai trazer diversificação no trabalho de vocês, vai abençoar de forma especial, e você, não que não seja, vocês serão um canal de bênção financeira ainda maior para a extensão da família. Vocês serão um canal de bênção financeira ainda maior para a extensão da família. E o Senhor Deus será louvado nisto aí. Amém. Quando eu olhava para ele, para iniciar, Deus me mostrou uma claridade, né, no estômago, para eu saber o que eu tinha que dizer. Quando eu acabei de dizer, a claridade saiu, que a forma de expressão do Espírito, grande aqui é o Senhor Jeová, deve ser louvado e exaltado somente o Senhor. A claridade chegou nesse gurizinho aí. A claridade chegou aí. A claridade chegou aí, e como se esta claridade desse choques, da cabeça do gurizinho até os pezinhos. Vários choques. É maneira de expressão do Espírito. Deus está fazendo um movimento de cura neste guri esta noite aqui. Deus está trabalhando na imunidade dele, ela é baixa. Deus está trabalhando no sangue dele, ele tem probabilidades anêmicas. Deus está trabalhando no apetite dele, porque ele tem dificuldade de apetite por conta desta história. A mãe nunca iria entender que a gente quer o melhor, né? Então, às vezes, você, como mãe, não iria entender o que acontece, não saberia expressar, mas o Senhor manda eu te dizer, ele vai se alimentar melhor, ele vai ficar mais forte no aspecto muscular, ele vai estar mais saudável, ele é um pouco mais lento do que os outros meninos na idade dele, no aspecto de dormir, de raciocinar, ele tem desvios do raciocínio, assim, do que está fazendo, pela essa condição de imunidade. Deus está curando o seu menino esta noite. Ele vai dormir melhor, ele vai ter uma qualidade de vida melhor, no dia a dia, nos estudos, aleluia. Eu estou te dizendo algo que Deus está me mostrando. Este menino vai ganhar prêmios no sentido de estudo, para contrariar a história até hoje. Ele vai passar a ganhar prêmios. Ou seja, fizeram lá um trabalho, o menino vai ganhar o primeiro lugar. Deus vai ser glorificado nisto. Você vai testificar a fidelidade do Senhor na tua criança. Aleluia. Ali bem chique ali com isto, um lenço. É lenço que chama? Um chale, vamos lá, né? Minha querida, Deus me mostra o seguinte, uma folha branca, um sulfite branco, muitos pontos neste sulfite. Todos estes pontos como se fossem bonecos, é para eu entender. Não tem nada a ver com obra do mal, de boneco de macumbaria aí não, como fala, voodoo. Não tem nada a ver com isso não. Ali, bonecos, para eu entender. E como se fosse feita uma estrada que une todos estes bonecos aí. Une todos estes bonecos. Deus está trabalhando no sentido de família a favor da irmã hoje. Ele está trazendo união,
Ele vai trazer salvação. Ele vai restaurar relacionamentos. Ele vai curar sentimentos. Ele vai renovar alianças. E Ele vai salvar também, que é o mais bonito. Ele vai salvar também. Outra coisa, Deus não está me dizendo que a irmã tem. Deus está me mostrando como se fosse... quando a pessoa tem bruxismo, eles fazem lá como chama aquilo? Um aparelho, e é colocado com toda a formação dentária da pessoa, para que quando ela durma melhor. Deus não está me dizendo que a irmã tem bruxismo, tá bom? Mas o Senhor me mostra algo como aquilo ali. Só que ele não atinge só os dentes, vai toda a extensão deste espaço, toda a raiz dos dentes, tudo aqui, tanto aqui as raízes dos dentes de baixo como as raízes dos dentes de cima. O Senhor está fazendo um grande movimento nesta situação da irmã, nas raízes, em toda Deus está curando a irmã de nevralgias. Tudo isso aqui está sendo restaurado, de sensibilidade exagerada, porque isto também é uma condição de uma imunidade baixa, de uma desestrutura. Deus está curando a irmã. A dor de cabeça vai sumir por conta disso, que ela é somatória desta história. O mal-estar no olho também, aqui estava tudo inflamado, estas regiões, no aspecto dentário, certo? Existem os dentistas aí, eles não iriam conseguir resolver este problema. Por isso que Deus está curando a irmã. Raízes enfraquecidas, todas inflamadas por dentro, por baixo. As gengivas em cima também. Deus está curando, é o que importa. E Ele será louvado na tua saúde de maneira bem especial. Aleluia. Louvado seja Deus. Meu querido, de camiseta preta, aqui ó, eu não estou falando para você que você não crê que Deus pode me usar, certo? Não é isso. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Eu me dirijo a um moço novo. Você é extremamente inteligente, autodidata. Na minha época tinha uns gibis. Você é dessa época? Tinha lá um tal de professor Pardal. Um homem que fazia invenções inteligentíssimo. O Senhor me diz que você é extremamente inteligente. Você consegue assimilar as coisas rápido. Você não tem tido oportunidades para desenvolver características dessa. Estas oportunidades também elas não vêm porque existem fragilidades traumáticas dentro de você. Medos, angústias, e há uma autoproteção. Por isso que eu disse que você não deixaria de crer na misericórdia de Deus aqui sobre nós. Mas você está num momento que você não acredita em nada e em ninguém. Foi extremamente enganado até pelo sistema no seu entorno. Deus está fazendo um movimento de cura nas tuas emoções esta noite aqui. O Senhor vai devolver você para você. Você está apático, parado, calado, extremamente angustiado, triste. Mas a mão do nosso Deus te achou aí hoje. Você, se for amigo de alguém, é com letra maiúscula. Mas você não tem amigos. Você, se disser que vai fazer algo por alguém ou marcar algo, você trabalha intensamente para cumprir. Mas pessoas te deixaram à deriva esperando promessas. Não fizeram nada. Te ignoram e até lucro levaram. Eu não quero que te mostre aí não. Até lucro levaram. Mas a mão do Senhor está estendida. E Ele vai fazer um movimento por você. E você vai se redescobrir.
e as oportunidades voltarão às tuas mãos, e o Senhor Jeová será exaltado nisto aí. Amém. Ali, minha querida, também tem uma blusa de apoio aí. Levante a mão. Eu vi quando a irmã mexeu com a mão aqui no lábio. Quando a irmã mexeu aqui, as mãos da irmã, elas foram, irradiaram nelas porções do céu. Irradiaram nela vários raios, na mão. Nesta mão que a senhora colocou aqui assim. A mão esquerda. Irradiaram nela, quando a irmã fez isso aqui, vários raios, inúmeros raios. Aí o Senhor ministrou no meu coração que Ele está trabalhando com cura a favor da irmã hoje. Cura no sentido neurológico, cura na pressão arterial da irmã, cura nesta região aqui assim, olha, cura na face, no aspecto neurológico também, e na pressão, até na pressão ocular. E Deus está tratando de ácido úrico. O mal-estar que vem em tuas mãos às vezes, ele também é provocado por esta situação, e é reumatológico, é uma condição de reumatologia. Precisa que o reumatologista do céu haja, e ele está agindo. A irmã não vai sentir mais sensação de inchaço nos pés e nas mãos, peso nos pés e nas mãos, parece que pesam. Dormência também não vai vir mais. Canta e dá graça. E o Senhor Deus será louvado nesta sua saúde. Amém. Aleluia. Mas hoje é casa de milagres, né? O milagre que o Senhor nos propôs através desta palavra é organização. Eu preciso ter uma vida organizada. Em tudo, irmãos. Eu preciso ter uma vida organizada. Muitas coisas não dão certo porque nós não iniciamos organizados. E em tudo, eu preciso ter uma vida espiritual organizada. Eu sou um bom crente domingo e segunda. De terça a sábado, eu não sou um bom crente. Eu começo propósitos com Deus, digo a Ele que vou fazer um voto, vou vir mais ao culto, vou entrar na campanha, e não consigo me organizar para as coisas darem certo. Eu paro no meio. Eu não consigo em algum momento conviver com as diferenças do meu irmão. E até dentro da casa do Senhor. Eu não consigo impor o limite do direito. O meu direito encerra e inicia-se o direito da pastora. O direito dela encerra e inicia-se o meu direito. Eu não consigo assimilar a forma que Deus vai usá-la. Se ela ler este texto, por mais que ela venha aplicar o raciocínio ou a palavra rema que Deus está nos dando, a maneira de comunicação vai ser totalmente diferente, porque nós somos diferentes. Mas eu não consigo conviver com essas diferenças. Eu não consigo passar o melhor para o meu irmão. Me perdoe aqui. Você representa o pastor hoje, né? O apóstolo. Me perdoe aqui. Eu não consigo passar e servir melhor o meu irmão. Eu não consigo assimilar que hoje sou eu e amanhã é ele, nas possíveis escalas, e deixar tudo muito bem para o meu irmão também servir ao Senhor bem, e deixar para o próximo que vir tudo organizado. Eu não consigo. Isto é sério. Ou eu quero monopolizar, ou eu quero chamar atenção. Aqui está nos ensinando o compartilhar, o servir,
o dividir sem subtrair, a organização cada dia um, e o bem comum, que era a vida do rei bem servida, e o palácio como referência. Até na nossa vida conjugal, nós não conseguimos nos organizar, nós não conseguimos entender as nossas diferenças com os nossos filhos, no lugar que trabalham, nós não conseguimos. Mas a lição que Salomão nos deixa é que Deus deu a ele a oportunidade dele escolher as pessoas. Como ele era sábio, temente, e agora vivia um momento intenso, inclusive de oração, ele teve lá os seus problemas. Se ler o livro de Eclesiastes, ele vai dizer, tudo não passou de vaidade, me iludi tanto, mas por quê? Porque também usou a sua sabedoria, a maior habilidade para o bem próprio. Mas aqui, olha, Deus nos dá uma lição. Salomão organizou o início. Quem sabe hoje eu preciso colocar tudo para o chão e recomeçar organizado. É sério. Começar tudo organizado. Passar por cima de tudo e dar liberdade de atuação a Deus. Que Deus nos ajude, meus queridos. E que esta palavra faça um efeito em mim, na casa de milagre que eu vim participar hoje. Que faça um efeito na sua vida também, na casa de milagre que estamos participando hoje. Que o milagre da organização esteja presente no meu dia a dia, na minha conta bancária, até nas minhas roupas, em tudo. Que eu seja organizado para o bem da casa do Senhor, inclusive, porque somos templo. Quando nós estamos bem em casa, aqui nós vamos chegar bem. Quando não estamos bem em casa, aqui nós vamos chegar mal. Vai refletir, vai comprometer a comunhão, vai comprometer a unção. Então eu preciso mudar alguma coisa. Começa por mim. Eu preciso me organizar para um novo início, porque a casa de milagre propõe um início. E era cumprimento da promessa. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe vocês ricamente.